Se você já tem quase 40 anos ou mais de 40 anos, fica nesse vídeo, que esse vídeo aqui é para você. Ele provavelmente vai te dar uma outra visão de como você vê as coisas, o seu presente hoje, o seu futuro, talvez até economizar alguns anos aí que você perderia. E pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui mais sem edição porque editar consome muito tempo e enfim, se errar aqui, errou, vocês conseguem aí entender. Então se eu errar alguma coisa aqui, deixa nos comentários aí, se inscreve no canal, tudo mais, compartilha e dá o seu like aí para ajudar. O que eu quero falar para você que tem aí quase 40 anos, né, ou já tem seus 40 e poucos, 50 e poucos anos, e tá no Brasil principalmente, é o seguinte: vocês vão reparar que a tua vida está muito ligada provavelmente ao seu patamar financeiro. Claro, eu sei que tem gente aí que talvez já esteja com a vida resolvida, já está com bom dinheiro investido, então é tranquilo. Nesse caso aí você não tem que se preocupar. Pode pular o vídeo. Se você já está com a tua vida tranquila, resolvida, dinheiro na conta, está vivendo só de renda, beleza, cara, meus parabéns, você não precisa assistir esse vídeo. Se não é esse teu caso, eu quero te abrir os olhos para um ponto que eu, quando eu estava no Brasil, eu vi. Eu já tenho quase os 40 anos aí, já estou chegando nos 40 também. E quando eu estava no Brasil, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava numa situação de que eu ganhava aí uns 25 mil reais, um pouquinho mais bônus, mais não sei o quê. Então, era um salário muito bom, eu tinha uma qualidade de vida muito boa, morava num condomínio muito bom, tinha um carro legal para mim, tá? Era um Honda Fit, né, que acho que é o Jazz 2016 ali, mas muito novo, baixa quilometragem, enfim. Então, pra mim estava muito bom. Esse pra mim é um carro muito bom. Nunca fui um cara de ostentar, tá? Eu gosto de ter coisas boas, mas não necessariamente ostentar. E aí, cara, o que eu comecei a reparar, né, eu tive uma epifania. Eu falei, cara, tudo isso aqui tá ligado ao meu salário. Aí eu falei assim, poxa, eu estava numa empresa que eu já estava pensando em sair e tudo mais, porque eu estava na área de coordenação, estava me consumindo muito e, né, quem trabalha com coordenação, gerência de pessoas sabe o quanto que isso pega. Então eu fui pro mercado ver como é que estava a parte técnica, né, até alguns cargos de gerente também, como é que estava o salário, eu tinha que pensar, eu falei: "Cara, se eu perder meu emprego aqui, como é que fica, né, se eu consigo manter esse padrão de vida, como é que fica meu padrão de vida?". E aí eu comecei aí me candidatar a algumas vagas, vi algumas vagas, fiz algumas entrevistas e o salário sempre apareciam 12, 10, 15 mil no máximo, chegava sempre 15 mil ali. Tinha alguns 17. Tem até profissões que pagavam um pouco mais, mas era aquela assim que você vai vender a sua saúde para você ganhar um bom salário. E, cara, aí é complicado, né? Onde eu já estava, eu ganhava esses 25 mil, era um pouco disso já, apesar de ser uma empresa legal. E aí eu comecei a me ligar, eu falei, pô, isso não é sustentável. E aí que vem o problema no Brasil que eu quero falar com você, que tem aí já os seus quase 40 anos, já passou dessa data, dessa idade, né? Nessa data, que é o seguinte: talvez a tua vida hoje, cara, tá para você resolvida, você tá ganhando um bom salário, tem um bom emprego, tá com um padrão de vida legal. No Brasil, quando você ganha acima dos 15 mil, costuma você já ter já um padrão de vida legal, maneiro, né? Assim, uma qualidade de vida razoável. Se você ganha acima dos 25 mil, então você já tá bem legal. Acima dos 7, eu acho que você já começa a viver com dignidade. 5, 7 mil, depende da inflação, de onde você mora, né? São Paulo é um pouco mais caro. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: pensa comigo, e se você perder teu emprego hoje? Para um pouco esse vídeo, se você precisar pausar esse vídeo, você pausa esse vídeo e pensa: se eu perder meu emprego hoje, né? Talvez você tenha um dinheiro, uma reserva financeira, tal. Você vai fazer algumas perguntas. Quanto tempo você tem para conseguir um outro emprego, para manter o seu padrão de vida? E depois de você responder essa pergunta se você consegue o mesmo salário que você ganha hoje ou se o salário que você vai ganhar vai ser o suficiente para você manter o seu padrão de vida. E aí a outra pergunta que talvez vai doer mais: o quanto você teria que reduzir o seu padrão de vida para ele se comportar dentro do salário que o mercado está para te oferecer? Porque a gente sabe que tem vagas ainda aí no Brasil que pagam seus 20 mil, 30 mil. Eu já dei aqui várias dicas para vocês de como vocês conseguirem trabalhar para o exterior remotamente, Estados Unidos ou Europa, e ganhar em euro ou em dólar, e aí vocês vão tirar os seus 15, 20 mil reais. Tem algumas estratégias até para você ter dois empregos, né? Dependendo, trabalhando para fora, tá, pessoal? Remotamente, tudo mais. Depende. Tem algumas estratégias aí, posso falar mais para vocês sobre isso. Não recomendo, não acho que, né, nessa nossa idade de já 40 anos, que é o momento que você tem que viver a vida, curtir um pouco a família, é uma coisa que você deve fazer, mas se você é novo, talvez mais novo que isso possa fazer sentido. E aí você tem que perguntar ainda o quanto isso vai impactar não só você, porque quando você chega aos seus 40 anos, geralmente não depende só de você, mas depende da tua família, da tua esposa, dos seus filhos, né, talvez às vezes da sua mãe, você cuida da sua mãe ou do seu pai, enfim, cada um tem uma composição familiar diferente. E eu tô querendo trazer isso para vocês, não é para
assustar vocês, nem colocar preocupação de vocês no sentido ruim, mas colocar uma preocupação no sentido boa. Porque eu percebo muito que nós brasileiros, quando eu me incluo um pouco nisso, hoje eu já mudei bastante esse tipo de perspectiva, alguns anos na verdade, mas a gente olha muito o hoje, o agora, né? A vida ela tem que ser planejada no longo prazo, ou seja, em vários anos, né? Geralmente os chineses têm muito essa cultura de planejar para os próximos 10, 20, 50 anos, e é uma qualidade deles. Mas o brasileiro, por si só, a cultura, a sociedade brasileira ela é muito imediatista, né? Ela planeja ali talvez para o próximo primeiro ano, segundo ano. Você olha lá pelos governos aí, né? Cada 4 anos muda tudo, enfim. E às vezes não tem planejamento. Mas não estou querendo entrar nesse caso aqui agora. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: beleza, hoje você está bem, mas e amanhã? Como é que vai estar? Aí você deve estar pensando, pô, mas amanhã a Deus pertence. Beleza, mas Deus também fala para não tentar o Senhor seu Deus. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês para isso, e foi o que me fez pensar, né, voltando lá à minha história, por que eu vim para cá, para a Europa, é porque eu já tinha vindo aqui de férias aqui, eu já tive oportunidades de ir para os Estados Unidos, para a Europa antes, para o Chile, conhecer outras culturas, e eu percebi que aqui na Europa você consegue um padrão de vida razoável com menos. E o status, porque obviamente se você é imigrante, aí às vezes você no Brasil você é engenheiro, você tem algum status, você é, é coordenador, é gerente, é chefe de área, é líder, encarregado, enfim, você tem um status aí no Brasil, acaba te dando um status. Aqui você perde um pouco, embora eu acabo tendo um status aqui por eu ser engenheiro, né, chamam de engenheiro informático, então dá algum status ali, mas cara, sinceramente, isso não importa. Tá? Ninguém vive de status, sendo bem sincero. E o que eu quero chamar atenção para vocês aqui é, vale a pena ficar num país onde a educação, o nível de educação é baixo, onde a taxa de violência é muito alta, onde o custo de vida é alto, onde para você manter um padrão de vida minimamente razoável, de qualidade, é muito alto, e a sua perspectiva de salário é baixa. E aí, como eu falei aqui, se você tem aí os seus 40 anos, ou está chegando nessa faixa, ou está passando nessa faixa, que é um outro ponto que me preocupa no Brasil. Como que o mercado brasileiro vê as pessoas acima dos 45, acima dos 50 anos? É fácil conseguir uma recolocação profissional? Como é que vai ser a sua carreira? Você já vai estar com a vida resolvida até lá? Como é que vai estar esse seu futuro? Né? Eu sei que você pode se especializar e tudo mais, mas com as IAs que estão vindo agora, com as LLMs, cara, isso vai mudar o jogo completamente. Então, talvez a sua senioridade já não faça tanto sentido quanto fez uma vez, um dia. E você tem que pensar nessa questão do futuro. E é aí que eu falo que ter essa saída para outros países ela é muito importante. Seja os Estados Unidos, Canadá, algum país da Europa. Se você tiver cidadania, cara, você já está aí meio caminho andado, né? Meio não, acho que vou te falar mais do que meio caminho andado. Porque você tem vários países, por exemplo, se for da Europa, da União Europeia, para você poder trabalhar, oferecer seus serviços, prestar serviços, tudo mais. Se for americana também, canadense também. Agora, se você, como eu, só tinha a cidadania brasileira, cara, você tem que considerar seriamente em você se internacionalizar, você explorar outros mercados, visando não só o hoje, mas visando o amanhã, né? Lembrando que acho que a grande vantagem aqui da Europa é que você vai ter sim segurança, vai ter uma qualidade de vida, você vai ter uma alimentação melhor por um preço mais acessível também, isso no Brasil é assustador, mas além disso, você vai ter uma perspectiva de mercado de trabalho um pouco mais longo, os seus filhos vão ter uma universidade maior, melhor, né, no caso. Eu sei que no Brasil tem a USP, tem algumas universidades boas também, mas, cara, são 200 milhões de habitantes para uma universidade boa, duas ou três, talvez, aí, bem colocada. Aqui você tem várias universidades de qualidade onde você pode ir estudar. Né? Sem falar também que, por exemplo, um serviço de saúde público aqui, o seguro-saúde que a gente chama, que é o plano de saúde, cara, eu acho que um plano de saúde no Brasil está uns R$ 1.000 para cima, dependendo da sua idade, R$ 2.000, dependendo aí se for mais novo, talvez R$ 500, R$ 300. Aqui eu pago 35, 40 euros no seguro-saúde, não é caro. Tá? Tem saúde pública aqui, obviamente tem, mas eu evito usar a saúde pública porque tem já uma fila de espera tudo mais, então eu prefiro usar o serviço privado. São essas coisas que eu quero chamar a atenção para você que tem aí já os seus quase 40 anos, porque a gente costuma muito pensar no hoje, viver e deixar a vida levar. E, cara, você já não está numa idade que você pode deixar a vida levar. Você precisa definir o rumo da sua vida, para onde você quer que o barco da sua vida caminhe. Né? Eu acredito muito que a gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que confiar nele, né? Descansar no Senhor, mas também a gente não pode esquecer que a palavra também diz: não tentarás o Senhor seu Deus. Então a gente tem sim que tomar as ações de cautela, de segurança e pensar em planejar as coisas.
E uma das coisas que você precisa planejar é como serão os seus próximos 10 anos. Para onde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Como é que vai ser a sua realidade aí no Brasil? Às vezes, talvez não vale a pena você sair do Brasil, você apenas fazer uma mudança de estado, ou de cidade, ou de empresa, ou de carreira. Às vezes, talvez abrir aquele seu negócio, ou não abrir um negócio. Eu não sei, cada um tem uma realidade própria. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para pensar no longo prazo. Muitas pessoas pensam no curto prazo e depois chegam numa certa idade e aí vem com dificuldade de conseguir emprego, dificuldade de se recolocar no mercado, perde aquele padrão de vida que tinha e tem que aceitar qualquer salário. Esses dias mesmo eu vi um caso muito triste no Reddit. Tava vendo lá pessoas que aceitavam um salário. Cai numa trend lá que o pessoal estava aceitando salário baixo e o cara falou assim: pô, precisa aceitar porque estava precisando pagar as contas e o cara já ganhava bem, já durante uma época ganhou muito bem. Então, são esses detalhes, pessoal, que nós brasileiros, principalmente, a gente precisa se atentar e planejar. E dinheiro, cara, hoje você tem ele, hoje você pode talvez aí ter uma graninha guardada, mas ele acaba, dinheiro acaba, então não se garantam só em dinheiro, você realmente precisa planejar a sua vida. Talvez o planejamento vai um pouco além de você também reduzir os seus custos, também custos fixos principalmente, né? Se você pode comprar uma casa, cara, compra uma casa, não vai nessa desse povo aí, mas vale a pena mais investir e tudo mais. Cara, investimento tem algum risco. Por mais que você vá para o CDB ali, renda fixa e tal, tem algum risco. A casa, por mais que também tenha risco e tenha custos, ela vai reduzir bastante o seu custo ali fixo, né? E você consegue viver com bem menos, te dá uma flexibilidade para esses momentos mais difíceis. Agora, se você tem um dinheiro, ele investido, embora ele vá sim te trazer hoje, acho que a Selic deve estar com seus 14% mais ou menos, alguma coisa, a taxa de juros deve estar mais ou menos isso aí no Brasil, embora ele esteja alto, tem a inflação, a gente sabe que a inflação corrói isso aí, na verdade a inflação leva igual vendaval, mas se você corre o risco de você usar esse dinheiro, de você gastar esse dinheiro, de você precisar para uma emergência. Quando você transforma esse dinheiro num patrimônio como uma casa, tá? Não um carro necessariamente, porque o carro já é outra coisa, outro problema, né? Mas numa casa, ela vai reduzir o seu custo fixo ali, de fato, e vai te dar uma estabilidade maior para você passar pelos momentos de oscilação financeira, ou seja, aquele momento que você talvez não consiga um bom emprego, não consiga um emprego, esteja começando um negócio, é o teu porto seguro. Então é aí que eu vou muito contra os investidores. Eu entendo que eles, né, esses profissionais de investimento aí, eu entendo que eles falam que não vale a pena financeiramente comprar uma casa, compreendo tudo isso. Só que para a realidade do brasileiro, vale a pena, tá? Vale a pena você comprar casa, ou então às vezes vale a pena você ir para o exterior para você se internacionalizar e você se expor ao exterior para você poder ganhar em moeda forte. O que eu estou querendo dizer aqui, eu não estou querendo que vocês façam o que eu estou falando aqui para vocês fazerem. O que eu estou chamando a atenção para vocês é: planejem o seu próximo passo, planejem o seu futuro. Basicamente é isso. E é isso que daqui a 10 anos, como eu falei que vocês vão economizar, vocês vão lembrar desse vídeo aqui, vocês vão agradecer. Caraca, eu planejei meus próximos passos, coloquei plano A, plano B, coloquei as metas que eu tinha que atingir a cada ano, e hoje eu cheguei, mínimo aí, cara, você vai chegar próximo do que você queria. Às vezes você vai passar do que você queria, mas às vezes você vai chegar próximo do que você queria e você não vai ser pego de surpresa, ou ainda que tenham surpresas que provavelmente vão ter na sua vida, você vai estar melhor preparado do que se você não tivesse se preparado para nada. Era só isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Desejo sorte. Deixa aqui no comentário de vocês o que vocês acham. Vocês aí, qual a idade de vocês? Se vocês já estão nessa fase aí de se preocupar, né, com seus 40 anos aí, porque como é que vai ser o mercado de trabalho. Eu não sei se no Brasil mudou isso, mas quando eu morava aí ainda, há uns 3 anos e poucos atrás, tinha um forte preconceito com pessoas acima dos 45, mais ou menos ali. Já tinha esse preconceito. E os salários, cara, são baixos ali. Era difícil conseguir um salário bem, assim, legal. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa teu comentário, compartilha e conta pra mim como é que vocês estão planejando os próximos 10 anos de vocês.